Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Então, a gente hoje começa a nossa série chamada de Quintas Tributárias. Então, a gente escolheu um tema aí super complexo para falar no dia de hoje. É bastante discutido, muitas pessoas estão com bastante dúvida. E a gente resolveu trazer esse tema para deixar um pouquinho mais fácil, descomplicar um pouquinho o tema do ICMS ou essa obrigação acessória nova que a gente tem para entregar mensalmente. Todas as quintas a gente vai fazer, eu e a Muriel. Então eu estou esperando a Muriel dar um solicitar aqui para a gente começar a nossa live. E a ideia é fazer ela sempre nas terceiras quintas-feiras de cada mês. Então a gente não vai fazer ela toda semana, mas a gente vai fazer a cada mês um tema de tributos. Então sejam todos super bem-vindos e fiquem à vontade para, inclusive, mandar seus questionamentos. Muriel chegando aqui com a gente hoje. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho, né? Vou falar sobre nós duas, Muri. Para quem não me conhece aí, que está me vendo pela primeira vez, eu sou tributarista, contadora e tributarista, assim como a Muriel. Sou professora e estou nesse mundo aí de lives para levar mais conhecimento de tributação para as pessoas entenderem esse sistema que parece às vezes tão complexo, né? Eu estava conversando com a Muri agora, e que às vezes não é tão complexo quanto a gente imagina. A Muriel, aprendi muito com ela, então é uma super honra ter ela nessa série. A ideia é a gente fazer sempre nós duas. A gente discutiu bastante, né? Como que a gente ia fazer nossos horários e dias, como que poderia ficar melhor, da melhor forma para nós duas. A Muriel, já trabalhei com ela alguns anos atrás, né, Muri? E ela foi minha gerente. Então, aprendi bastante com ela. A Muriel também é contadora, tributarista. Tem aqui um currículo. A gente fez uma pós juntas também de direito tributário, onde sofremos bastante lá, né? Então, mas também aprendemos muito, porque era uma pós lá do IBET, bem voltada para o direito, mas acho que abriu aí muito nossas ideias com relação à tributação. E hoje a Muriel, ela é gerente, né, Muri? Isso. Da Nicei, do grupo aí de farmácias varejistas. Então, ela é super especialista em ICMS, que é o tema da nossa live de hoje, né? Então, a gente aí vai ter uma oportunidade para tirar muitas dúvidas desse imposto, que eu digo que é o mais complexo de todo o nosso sistema. A Muriel é especialista nisso, trabalha com varejo, então tem que ver ICMS aí todo o tempo. E ela, né, não poderia ter outra pessoa para falar sobre esse tema aqui com a gente hoje. Nosso tema de hoje se chama ADRC, que é uma declaração, uma obrigação acessória nova, Nova entre desde aspas. 2000, nova entre aspas, né? Como a gente fala de obrigação acessória que demora tanto para começar a valer de fato. Mas é um arquivo digital que tem aí como ideia trazer uma simplificação de um imposto que a gente já apura aí há um bom tempo. Vou deixar a Muriel falar um pouquinho mais, mas só para a gente entender. A gente tem uma decisão de 2016 do STF, né, Muri? Com relação a esse ressarcimento ou recuperação do ICMS-ST. E aí, em 2020, a gente teve a regulamentação no Paraná, para a gente Demorou um poder, pouco. então, demorou pouca coisa. Demorou um pouquinho. Exatamente, para a gente, então, poder fazer esse arquivo digital as empresas poderem compensar ou não, né? Ou ter que pagar mais. Eu chamei de LALUR, LALUR do ICMS, mas vou deixar a Muriel falar. Antes da gente falar dessa declaração, gente, vamos falar do ICMS. Então,
o ICMS é um imposto estadual, a gente tem legislação em cada estado. Eu falo que é o imposto mais complexo que a gente tem no nosso sistema tributário, porque são 27 legislações normais, fora as operações interestaduais, fora os acordos que a gente tem entre os estados, fora as isenções e regimes especiais, e fora a substituição tributária. Então, pensem isso tudo dentro de um único imposto, por isso que eu chamo ele de realmente o imposto mais complexo que a gente tem no nosso sistema como um todo. Então, antes de a gente entrar no tema, Muri, acho que a gente pode falar um pouquinho do ICMS e do ICMS-ST, né? A gente faz uma junção aí do ICMS e do ICMS-ST para a gente entrar de fato nesse tema aí que é do arquivo digital. Pode ser? Pode. Estou fazendo um pequeno ajuste aqui. Como previsto, né? Meu celular, a bateria tá indo já. Eu vou fazer um Às pequeno vezes no posicionamento. Tá bom. Bom, só para Beleza. poder deixar carregando aqui e não sumir de repente no meio da conversa. Não me deixa aqui sozinha falando disso. Não, boas. Ainda mais ICMS, né? Ainda mais ICMS, exatamente. Exatamente. Mas vamos lá. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Tá entrando aí. É um prazer estar participando aí do Instagram da Paola, dessa série de lives que ela já vem fazendo há bastante tempo, né, Paola? É uma alegria, uma satisfação também para mim. A gente estava ansiosa, a gente estava tentando, como ela falou, encaixar nas agendas, estava difícil, né? Então, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Sim, sim. E aí, então vamos lá, pessoal. Falando um pouco do ICMS, a Paola falou o Lalur do ICMS, eu achei ótima, viu? Vou usar essa analogia sempre agora. Bom, né? Fica mais fácil de Bom, entender. exatamente. Mas então, só para antes da gente entrar no ADRC, até comentei para facilitar um pouquinho o entendimento, até para quem não conhece, eu fiz uma enquete ali no Instagram antes, e eu vi que a maioria falou que não conhece, ainda não entende o que é o ADRC, né? Então, acho que para facilitar o entendimento, é bom a gente refrescar um pouquinho o conceito do ICMS, do ICMS-ST, principalmente, né? Então, o que acontece com o ICMS-ST? O ICMS, como a Paola falou, então, a cada 27 estados. A legislação, ela é realmente estadual e o legislador atribuiu ao estado essa prerrogativa de legislar sobre esse imposto, né? E o ST nada mais é do que a antecipação do recolhimento do imposto, que é o ICMS, de um fato gerador que ele é presumido, ou seja, ele ainda não ocorreu. Então, como que eu vou calcular um imposto de um fato gerador que ainda não ocorreu? Né? Aí que ocorre a presunção. Então, a presunção ela ocorre de diversas formas, conforme produto, conforme NCM, conforme estado. Então, a gente tem uma série de regras aí para seguir, chamadas, né? Então, as conhecidas de MVA, que na verdade é a margem de valor agregado, nada mais é que a margem estipulada daquele determinado produto. Ou as pautas fiscais, né? A pauta aí é um valor fixo para aquele produto. De uma forma ou de outra, eu estou pressupondo um valor de venda e de margem sobre o item. A questão é que normalmente essa presunção, que a gente chama de margem, ela não se concretiza. Ela pode ter aí uma variação na realização quando eu efetivo a minha venda. Então, aí que começa as diferenças de fato do ST que foi presumido e do imposto que deveria ter sido recolhido na ponta se ele fosse um ICMS próprio. Porque o ICMS próprio ele é muito mais fácil. Então, vendi, preciso pagar o ICMS, a minha alíquota é interna, enfim, conforme o estado, e eu faço a conta, pago o imposto, ok. E no caso da ST, ocorre a presunção. Então, eu paguei antes. E quando eu vendi de fato, a minha margem foi diferente do que eu recolhi antecipadamente. Então, na verdade, essa possibilidade de restituição da diferença, ela já existia antes em alguns regulamentos estaduais, inclusive no próprio estado do Paraná. A gente estava conversando um pouco antes, né, Paola, até sobre isso, que então essa possibilidade ela não é nova, o que é novo é a regulamentação. Antes eu tinha que entrar, então, com pedido, junto à Cefaz, né, juntar documentação, fazer um requerimento para protocolar a diferença aí que seria da ST efetiva
quando se começou muito a discutir isso. Então, isso foi lá, de fato, em 2016, meados de 2016. Então, principalmente, aí eu diria que acho que o setor que é mais impactado, de fato, é o varejista, né? É onde eu Uhum. atuo hoje, e é por isso que para mim, eu falo desse tema, assim, com bastante tranquilidade, talvez, né? A Paola falou que é complicado, mas acho que questão de complicado ou fácil. É questão se a gente está atuando bastante com o tema ou Com não. isso ou não, exatamente. Exatamente. E aí, o que que acontece? Os varejistas começaram uma movimentação muito grande, né, em cima da legislação, em cima do Estado. Então, tinha julgamentos já em andamento, em várias instâncias, quando saiu esse RE do STF com repercussão geral, que foi, a decisão, na verdade, foi de 2018, mas como já Uhum. vinham sido discutido desde 2016, então, o que que acontece? Quando chegou a decisão, com repercussão geral, a possibilidade era de recuperar os créditos, no caso, indevidos, né, o pago a maior desde outubro de 2016. Né? E Retroativo. aí, Uhum. exatamente, ser retroativo, com a possibilidade de levantar extemporâneo ou recolher o complemento. O complemento ele veio depois, né? Então, quando saiu a decisão do STF, aí mais uma vez, né? Então a União atribui aos estados para legislar sobre o imposto que é estadual, que é o ICMS. Então, da mesma forma, quando saiu a decisão, tinha já a decisão do STF, mas cada estado tinha o dever de regulamentar como que seria operacionalmente essa restituição. Né? Então, os Uhum. estados vieram regulamentando, São Paulo saiu na frente, veio Santa Catarina e Paraná entrou aí agora em 2020 com a regulamentação, com o decreto 3886, veio o NPF para legislar sobre também a 003, depois a 42. E aí tem manual, né? Então, quando a gente fala de uma obrigação, como é a DRC, tem todos os blocos, tem toda a exigência que a gente tem que adaptar sistêmica, operacional. Então, tem manual versão 1, já tem 1.2 que saiu agora em agosto, para normatizar, digamos assim, a sistemática desse levantamento, que na verdade, então, é a diferença da ST, é o LALUR da ST. Né? Então, aí é refazer a conta de toda a cadeia para dizer assim, de fato, eu antecipei um imposto maior ou eu recolhi a menor. E aí, no final das contas, a gente sabe se tem crédito ou débito e vai poder fazer a restituição ou tem o dever de complementar com o recolhimento. Legal. Antes da gente falar, então, Mori, sobre o arquivo digital, eu já vou até te passar a pergunta que a Pamela colocou aqui, porque ela tem mais relação com o ICMS, daí eu acho que a gente pode fazer um link aqui. Ela perguntou qual que é a maneira que eu consigo descobrir se o produto será tributado com o ICMS-ST. Então, na realidade, os produtos, ela precisa sempre consultar o regulamento estadual da onde ela está, né? Seja onde está a empresa, onde ela, não sei se ela é sua aluna, ela? Puxa vida, não sei. Se Não for, me vi aqui desculpe, quem que é a Pamela. Mas Pamela. a regulamentação, então, do ICMS, mais uma vez, ela está no regulamento do ICMS de cada estado. Então, eu preciso identificar qual que é o produto, qual que é a NCM atribuída para aquele produto, então, nomenclatura comum do Mercosul, que digamos que é o RG aí do produto. Agora a Do gente tem o produto. CEP também, que tem uma classificação ainda maior do produto. Então, dentro do regulamento de cada estado, você vai poder consultar se ele é um ICMS próprio e se ele é próprio, qual que seria a alíquota, né? Aí, obedecendo o princípio da essencialidade do ICMS, então, os produtos que são essenciais, eles sempre têm uma alíquota inferior, os produtos que são supérfluos, sempre uma alíquota posterior. Isso dá para encontrar no regulamento. Da mesma forma que se ele for ST, então, dentro do regulamento de cada estado, também vai ter um anexo lá bem curtinho, poucas páginas para ler. É, imagino. E vai classificar esse item aí dentro de alguma margem específica de ST, que é a margem de valor agregado que você deve aplicar no cálculo do teu produto. Então, Legal, basicamente, o regulamento do ICMS é a Bíblia do ICMS, né? É exato. a constituição aí do ICMS, é o Do regulamento. imposto. Beleza. A Pamela falou que é minha aluna e ela está em Minas. Ai, que legal. Então, legal, Pamela. Muito bom ter você aqui. É, e aí você tem que olhar o regulamento do ICMS de Minas, porque, como a Muri falou, lá você vai ter
os códigos dos produtos e você vai saber se aquele produto tem ST ou não. Cada estado vai ter uma relação, né? A gente não tem uma relação federal, a lei federal do ICMS não traz isso, né? O ST ele é bem estadual, então a Isso. gente tem que olhar no regulamento de cada estado. Inclusive, Muri, quando a gente tem operação interestadual, pode ser que mude o ST, né? Pode ser que mude até MVA quando a gente tem operação interna, operação interestadual também, né? Exatamente. Esse ponto que você colocou, Paola, é bem importante, porque na ST, na verdade, a legislação, a margem, toda a alíquota do ICMS atribuída é do estado destino. Né? Então, no caso da Pamela ali, ela está em Minas Gerais. Digamos que ela vai transportar aí uma mercadoria aqui para o estado do Paraná. Então, a ST daquele produto que ela vai aplicar e vai antecipar o cálculo com a MVA, são todas as regras aqui do regulamento do estado do Paraná. Por isso, Uhum. né, que acaba complicando a questão do ICMS, porque então, além de eu entender o ICMS do estado onde eu estou, que é a origem, preciso entender do destino, porque quando a gente fala da ST, a gente precisa aplicar as regras aí do estado destino para tudo, seja alíquota destino, seja o MVA, seja margem, seja PMC, se ele for um item de pauta, enfim. Toda a Uhum. regra tributária, ela é realmente do estado destino. Mas isso que é legal também do ADRC, sabe, Paola? Porque além da recuperação da venda, permite recuperar a diferença quando a gente transita interestadual. Então, se eu fiz uma aquisição já interestadual, então eu já paguei um ST antecipado. Vou mandar, no caso ali, para Minas Gerais novamente. Então, eu vou estar fazendo o segundo pagamento de ST. Então, no ADRC eu também consigo fazer esse ajuste de conta, sabe? Para poder restituir o que foi pago a maior entre as operações. Então, de fato, ele é um ajuste de contas junto ao Estado do valor que eu antecipei de imposto versus o que seria efetivo para a operação final, né? Então, isso que é bacana. Acaba sendo uma Legal. oportunidade mesmo, né? Sim, sim. A Pamela falou que ela está em Minas e ela emite nota para várias regiões do Brasil e sempre passa aperto para responder para os clientes de vários estados diferentes. Para envio de Minas para o Ceará, o cliente sempre paga o ICMS antecipado no posto fiscal. Coisas que a gente só vê no ICMS. Então, o ICMS, ele é complicado, mas por que que é complicado, né? Porque, assim, se a prerrogativa é dos estados, então eles vão querer garantir a arrecadação para o estado onde está localizado a Sim, empresa, né? Onde transita a de origem. mercadoria. Então, acaba sendo Uhum. mais complicado quando você pega um imposto federal por conta disso, né? Porque o federal, a União garantiu a arrecadação e tá tudo certo. E no estado não, né? Porque no estado, se eu fiz uma transação para determinado estado, sei lá, mandei para Minas Gerais. Minas Gerais vai querer a partilha dele, depois para o Ceará. O Ceará também vai querer garantir o dele. Então, na verdade, essa obrigação aí que vem em decorrência da decisão do STF é para tentar neutralizar a penalidade, assim, os contribuintes de fato estavam sendo penalizados, né, por todas essas transações que oneram bastante as operações das empresas e que a cada nova operação eu tenho que fazer um novo recolhimento. Então, se você, por exemplo, eu estou falando do setor varejista, né, no caso nosso ali, se a gente transita com mercadorias para vários estados, então a cada operação eu tenho a possibilidade de recuperar a diferença do novo recolhimento que está sendo feito, né? Que é o mesmo caso da Pamela, né? Então ela está em Minas, pagou pela aquisição, vai passar para o Ceará, vai recolher novamente. Então é uma forma justa, de fato, de restituir um imposto pago a maior, né? Digamos assim. E que também já tinha até previsão no CTN, né? E que a gente às vezes nem acabava não aplicando. Por isso que a gente teve a decisão, inclusive, do STF, me corrija se eu estiver falando besteira aqui, amor, porque a gente já tinha essa previsão, ninguém sabia direito como fazer, tinha aquela questão de ter autorização ou não para fazer restituição. E quando a gente fala desse arquivo, a gente. Até uma pergunta, né? A gente acaba vendo muito mais recolhimentos a maior, e aí, nesse sentido, vem a restituição ou o ressarcimento do que recolhimentos a menor para fazer a complementação, né? Na realidade, é um pouco Ou não? subjetiva essa afirmação, porque ela vai depender do segmento do produto, sabe? Então, Entendi. assim, como ele é um ajuste de margem, então imagine assim, se você está falando de uma linha de produtos em que o MVA, né, no caso, a margem de valor agregado, ela é alta, mas aí a minha margem efetiva de venda é maior ainda. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, que é o segmento do eletrodoméstico.
vestuário, que você aplica uma margem sempre alta na venda, né? Então, o ST também é alto, porque o IMVA é alto. Então, nesse caso, a conta ela vai ficar quase zero, ou talvez até Uhum. negativa, talvez gere até complemento, sabe? Uhum. No nosso caso, por exemplo, farmacêutico, acontece ao contrário, né? Porque quando você vai na farmácia, você compra lá um medicamento, normalmente você tem um desconto sobre esse medicamento, né? Seja pelo laboratório, seja pela própria farmácia. E aí, quando a gente paga o ST antecipado, a gente não tem os mesmos descontos, a gente tem a MVA. A gente tem o próprio PMC, que é a pauta, aí no caso do segmento farmacêutico, onde ele Uhum. fixa um valor, né, um valor alto de ST. Então, versus o recolhido na venda, ele acaba sendo maior. Então, esse efeito, se positivo ou negativo, ele acaba variando de acordo com o segmento mesmo. E eu acho que é por isso que os estados decidiram regulamentar e exigir, de fato, o recolhimento do complemento, né? Porque quando saiu a decisão, a mobilização geral era no sentido do o Estado ter que restituir a Restituir. diferença. Uhum. Exatamente. Então, no começo, de fato, era isso. E aí, quando os estados começaram a regulamentar, dentro de cada regulamento já começou a aparecer ali o artigo, né, dizendo, ok, restitui-se se for devido, mas também exige o complemento quando for recolhido a menor. E aí, com multa e juros e tudo mais, né? Então, a isenção de multa e juros, como a legislação veio em 2020 e ela é com efeitos desde outubro de 2016, então, no começo se garantiu aos contribuintes aí a isenção da multa para regularização dos débitos anteriores até 30 de junho. Então, quem aproveitou a 30 de junho para regularizar a vida, recolheu, não pagou multa e juros e está em dia com o fisco, né? Quem perdeu aí essa possibilidade, então agora quando for fazer as operações, as apurações, entregar os ADRCs, talvez possa ter um sustinho aí na hora de fazer os recolhimentos complementares, se for devedor, né, a apuração. Legal. E essa questão da entrega do arquivo, né, da declaração, vamos chamar de declaração, obrigação acessória que virou de fato, né? Essa Sim. entrega, ela é obrigatória e a periodicidade dela é mensal? Sim, exato. Ela é obrigatória, então, desde a regulamentação aqui no estado do Paraná, que foi em janeiro, né? Então, o decreto aí 3886, que regulou aqui no estado do Paraná a entrega mensal por estabelecimento. Então, se eu sou um varejista e tenho vários estabelecimentos, eu tenho que entregar um por CNPJ, né? Então, um por filial, Tá. Uhum. todos os meses. E, inclusive, aí a gente acredita que tenha penalidades pela não entrega, embora não esteja claro nem no decreto e nem na NPF que regulamenta essa obrigação acessória especificamente. Mas aí, como a gente sabe, né, o legislador ele sempre se também garante em regras gerais. Então, falando de regra geral de ICMS, existem penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, pela não informação de tributos. Então, por analogia, a não entrega, eu acredito que já seja um lançamento de multa, com certeza. Pelo regulamento já tem, né, a penalidade de não entrega de qualquer obrigação. Lá ele não Exato, especifica qual que é a obrigação acessória, ele fala que as obrigações acessórias teriam já penalidade. Tá. No exatamente. Paraná, existe alguma data assim fixa para entregar? Tipo, sei lá, o SPED fiscal, lá que a gente tem um dia certinho? Então, a data também não está fixada na legislação do Hum, ADRC, tá? Então, por isso tá. também fica aquela dúvida se a multa vai ocorrer ou não vai, né? Uma vez que não está fixado data, talvez existiria aí uma chance de recurso caso haja essa cobrança. Mas ocorre que alguns ajustes e até o próprio saldo do ADRC, seja ele positivo ou negativo, ele precisa ser informado na FD, que é o SPED do ICMS. Esse é Tá. mensal. E esse tem prazo, né? Então, o prazo aqui no Uhum, estado do Paraná é dia 12, que é um prazo uhum. apertadíssimo. Se comparar com os outros estados, assim, que trabalham com dia 25, aqui é dia 12, é um prazo apertado. E se eu tenho que declarar o ajuste dentro do bloco do SPED, que é o protocolo da entrega do ADRC, então concluo que tem que ser antes do dia 12, ou seria o prazo final dia 12, que é junto com o SPED. Ah, é verdade. Entendi. Como eu tenho que declarar, e a declaração do SPED também é obrigatória, porque senão vai gerar declaração com erro, declaração com omissão de informação, que também pode gerar penalidade, né? Exatamente.
Então, além da não entrega, existe essa previsão de omissão, né? Omissão de informação pela entrega DFD também gera penalidade, embora sejam UPFs lá, né? Que são cento e poucos reais, acho que agora em 2020 está 104, mas assim, 20 UPFs por estabelecimento. Então, mais uma vez, seria uma conta que no final não seria tão baixa assim. Tá. Eu perguntei da obrigatoriedade porque, assim, se eu tenho, por exemplo, eu vou entregar meu arquivo digital. Isso, Luciana, é declaração omissa, né? A gente às vezes entrega ela sem informação. Se eu estou entregando minha declaração, meu arquivo digital aqui, e eu tenho, por exemplo, uma restituição para fazer, ou um ressarcimento. Eu não, teoricamente, eu teria prazo para receber isso do fisco. Eu vou lá, entrego, ou sei lá, eu não quero restituir isso agora, né? Difícil acontecer, mas É difícil. Só se eu souber que eu tenho para restituir, né? eu Querer, tô eu com acho que muito dinheiro aqui, eu não quero vou restituir deixar na agora. poupança. Por isso que eu perguntei assim, porque muitas vezes a complementação eu tenho que pagar. Se eu não pagar ali no período, eu vou ter um acréscimo de multa e juros, né, do imposto que eu estou devendo para o fisco. Mas se eu tenho uma restituição ou um ressarcimento para fazer, o fisco teria que me devolver. Então, acho que é bom a gente falar dessa questão da devolução também. Qual que seria a diferença dos termos, né? Ressarcimento e recuperação e ressarcimento? Qual que seria a diferença desses dois para o contribuinte que está entregando a declaração? Então, o ressarcimento seria uma forma de pedir a restituição, né? Restituir ele em espécie de alguma forma, ou fazer um ressarcimento junto ao substituto tributário. Então, existe a possibilidade de eu homologar o meu crédito pela entrega do ADRC, e aí sim fazer esse ressarcimento junto a um fornecedor meu, enfim, precisa ser um substituto tributário. Seria mais ou menos pela metodologia do Siscred. Então, eu preciso realmente validar o meu crédito e aí fazer o ressarcimento. A recuperação ela é muito mais simples, né? Porque ela ocorre em conta gráfica. Então, uma vez que eu fiz a entrega do ADRC, tem o número de protocolo, né? Ou seja, não deu erro na receita, transmiti, deu tudo certo. Com o número do protocolo, vou fazer um ajuste na minha FD, vou lançar esse valor de crédito em conta gráfica, ou seja, eu já estou recuperando em tempo real, praticamente, o valor de crédito que é de direito. Entendi. E aí fica lá realmente é muito mais fácil porque a pessoa pode compensar isso mensalmente apenas com a entrega da obrigação. E a questão do ressarcimento teria que esperar o fisco estadual, no caso, devolver isso em dinheiro. Teria ressarcimento se a pessoa não tem imposto para recolher mensal, né? Faz exportação, sei lá, tem alguma isenção, né? Exatamente. Então, se o meu saldo mensal de ICMS ele acaba sendo credor por algum motivo, né? Seja ele de exportação, enfim, de que a operação seja credora, ou eu gere tanto crédito a ponto de eu não conseguir compensar, acaba que não vale a pena a recuperação em conta gráfica, né? Porque eu vou acabar lançando no meu ativo, daqui a pouco eu tô com um ativo alto e eu não vou conseguir realizá-lo, também não é vantagem. Aí caberia o ressarcimento. E não só o pedido em espécie, que às vezes ele pode acabar se tornando mais moroso, mais burocrático, né? E aí, junto ao Estado, a gente sabe que tem algumas metodologias aí, como a própria questão do precatório, que acaba demorando para virar caixa efetivamente para as empresas, né? Então, eu acho que seria assim o ressarcimento mais recomendado seria a habilitação do crédito para fazer o ressarcimento com algum fornecedor, que existe essa possibilidade também. Então, eu habilito o meu crédito, ele, uma vez válido, eu posso negociar com o meu fornecedor. Então, negocio um deságio de 10, 20%, o meu fornecedor gera ICMS a pagar, eu transfiro esse crédito para ele e para mim vira caixa. Né? Então, é uma possibilidade interessante também de tornar isso realizável a curto prazo, né? Se o crédito realmente não for realizado pela própria operação da empresa. Tá. E isso daí é como se fosse aquela questão da venda do ICMS que a gente tem em operações normais. O Siscred, exatamente. É a mesma sistemática do Siscred. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da declaração. Obrigada, Ju. Vamos falar um pouquinho da declaração aqui
em si, né, que ela é o tema da nossa conversa de hoje. Então a gente sabe, né, a gente já falou sobre o ICMS-ST, a Muriel explicou para a gente que é uma presunção aí do valor devido, super questionável essa presunção, mas não é a única presunção que existe no sistema tributário como um todo. A Inês pergunta, a Aine Reis, não sei se eu falei certo, A perguntou se Elaine. alguém. Ah, A tá. Elaine, Ela a Elaine perguntou: alguém já entregou essa declaração? Olha, eu vou falar pelo que eu ouvi. Aí a Muriel, que está trabalhando com isso, de fato, vai responder também. Mas ontem, quando eu postei a questão da live, um menino que trabalhava comigo lá falou que entregou para um cliente dele. Ele trabalha com consultoria e falou que entregou para um cliente. Eu não entrei em detalhes qual que foi o período, mas ele disse que entregou. Não, a transmissão ela é bem tranquila, sabe? Na verdade, para você ter uma ideia em relação ao próprio SPED, né, fazendo um comparativo com o SPED, que no começo tinha bastante polêmica, que você tem que ter um PVA, tem toda aquela validação do PVA, que é um programa da Receita, né, como acontece até com o imposto de renda. O ADRC você transmite online, sabe? Então é pelo próprio website da Receita. Tem algumas Tá. questões ali relacionadas com o navegador, pelo Explorer não dá certo, tem que ser o Firefox ou o Chrome, umas questões Uhum. operacionais de navegador, mas é bem tranquila a transmissão. Então, a partir do momento que você está com o arquivo pronto, demora um pouco a transmissão em decorrência do volume da empresa, né? Então, falando Sim. aí do meu lado aqui, né, um volume grande, acaba que a validação dentro do site da Receita, ela demora um pouco, algumas horas aí. A partir do momento que validou, não tem erro de validação, né? Não tem erro de estrutura, erro de layout, a transmissão ela é online, ela é rápida e já retorna o número do recibo. E com esse número do recibo, já preciso, tenho o dever de lançar dentro do SPED. Legal. Então, eu acredito que o problema maior não seja a entrega efetiva, sabe? Seja o desenvolvimento da obrigação em si. Então, da mesma forma como é o SPED, então o ADRC ele tem uma série de blocos e totalizadores de registros que você precisa parametrizar dentro do teu sistema. Então, você tem que ler toda a tua operação, consolidar ela no layout específico para realizar a entrega. A entrega, acredito que seja bem tranquila, não deve ter problema para ninguém, né? Então, como você falou, tem até o caso do escritório que já conseguiu entregar e estou tentando ver aqui o que o pessoal está falando. Mas acho que a entrega em si, ela é tranquila. É mais a Legal. própria construção da obrigação dentro das companhias e dos escritórios de contabilidade que eu acredito que dê um pouquinho mais de trabalho. De trabalho. E eu até ia te perguntar se ele era um arquivo online ou se ele era um programa. Então, você já respondeu que é um arquivo online, tipo era o Cisco Serve, com diferença Isso. que a gente tem número de protocolo, que já é um super avanço. Nem fale, você não Já... precisa esperar, né? Ele sai já na hora ali. Então, se não Legal. tiver nenhum erro de retorno, você já pega o próprio número de recibo e já lança dentro do teu SPED. Então, se você deixar para a última hora, que é o dia 12, entregou, transmitiu, pegou o número e já lança no SPED para poder enviar dentro do prazo, né? E lançar o Tá. crédito, né? Se for crédito. Se for crédito. E daí, se fazer o recolhimento, se for a complementação, né? Que o fisco chamou Exatamente. de complementação. A Luciana perguntou: é como se fosse um registro bloco da EFD e ICMS ou é tipo a GIA de São Paulo para entregar? A GIA de São Paulo deve ser online, imagino, né? Por isso que ela deve ter É, perguntado. Eu não a sei GIA, também. a GIA de São Paulo ela é online, ela é um Uhum. formulário. Na verdade, a GIA de São Paulo ela é bem mais simples que o ADRC, né? Fazendo aí uma analogia. São Paulo, já que ela perguntou de São Paulo também tem um arquivo parecido com o nosso ADRC aqui, mas é através de uma CAT. Não vou me lembrar o número de cabeça, talvez seja CAT 42, mas lá existe uma CAT. Então, para cada obrigação acessória nova lá, tem as CATs, né, de São Paulo. Então, São Paulo seria mais parecido com a CAT do que com a GIA, que aí são os arquivos, né? O layout em si, com os blocos e com os registros, é mais semelhante com a da CAT do que com a GSP, que a GSP é um formulário, como era a nossa GIA aqui do Paraná. Não sei se chegou a Uhum. fazer alguma aí, Paola, pegar esse tema. A Eu Paola, não. ela é mais nova que eu, né? Então, assim, quando a gente fala de tempo de obrigação Mas eu acessória, assim, é melhor não entrar nesse mérito. não é tanto assim, não, Muri.
Mas Mas assim, eu nunca entreguei a Gia, não. então, mas a Gia aqui do Paraná, ela também era um formulário de entrega. E o ADRC, ele é mais complicadinho mesmo. Então, tem bastante blocos, bastante registros. Então, como eu falei, a questão do desenvolvimento, ela não é simples, precisa ser sistêmico, Tá, precisa de um apoio do desenvolvedor. A entrega, sim, é simples, é pelo site da Receita Estadual, mas o desenvolvimento da obrigação, não. Então, é mais tá. parecido com a AFD do ICMS. Acho que ela perguntou antes, Aline, antes de falar da GIA, Isso. a Que Luciana parece falou que tipo era. um bloco. E Exatamente. Mas até não eu é ia um te bloco, né? perguntar, São vários blocos, no caso. legal, até eu ia te perguntar se quando veio, então, as empresas tiveram que fazer uma alteração no seu sistema ou isso já tinha os sistemas fiscais já tinham algum tipo de processo de ressarcimento e complementação, já que a gente já tinha possibilidade por formulário. Tô dando risada aqui, porque os sistemas, assim, para quem trabalha na área fiscal enquanto cliente, né? Porque agora não estou mais na auditoria, na consultoria, então a gente tem uma outra visão, né? Mas Uhum, enquanto cliente, os sistemas para a área fiscal, eles acabam assim que são desafiadores para nós, né? Por sim. quê? Porque eles não acompanham as atualizações de versões na mesma velocidade que o fisco lança a legislação. Então, por exemplo, Uhum. eu tenho um RP, né? Nós lá trabalhamos com um RP, enfim, não vou entrar no mérito de qual RP que é. Mas todos os RPs, eles lançam versões de atualização. Constantemente eles estão lançando versões. Só que essas versões, não necessariamente elas acompanham toda a legislação tributária. O que é impossível, na verdade, né? A gente que trabalha Sim. na área tributária sabe. Então, todo dia está mudando lei. Obviamente que o RP não vai acompanhar essa velocidade. Então, o que ele garante? Ele dá o suporte e garantia de versão para o que é federal. Então, o que é de Receita Federal, ele sempre vai atender de alguma forma ou de outra. O que é estadual, Mais não. fácil. Uhum. Então, o que aí acaba ficando um Exato. desafio para as empresas para tentar encontrar uma outra solução para desenvolver e para cumprir aí com o que o Estado regulamenta na velocidade que é exigido, né? Para você ter uma ideia, o DRC, ele saiu a publicação em janeiro, né? Não me lembro exatamente a data, mas com vigência 1º de janeiro, né? Então a gente não teve praticamente tempo mesmo de correr atrás da obrigação para É verdade. desenvolver a tempo da entrega, né? Então foi bem a toque de caixa, assim. Mas e aí aí você faz manual ou não tem jeito de fazer manual? Porque você, por exemplo, está numa grande varejista, então meio que Não, inviável. não, para nós lá a manual não tem como cogitar, né? Nenhum tipo de obrigação Uhum. acessória num volume nosso a gente não consegue fazer manual. Acredito que empresas pequenas, até mesmo escritório, né, que atende algumas empresas menores, do próprio Simples, que o Simples que tem redução de MVA, ele também tem essa obrigatoriedade, possa talvez trabalhar manual, construir os blocos aí em Excel, que nem a gente costumava construir aí as análises de SPED em Excel, quebrar em blocos, em planilhas ali. Acredito que Uhum. seja possível, sim. Com volumes grandes é inviável, porque você tem que, na verdade, você transmite toda a tua operação, né? Então, você parte de toda a tua venda, você busca todas as tuas entradas para o período, consolida isso dentro de um arquivo, então, o manual fica inviável. Você realmente precisa de uma solução fiscal à parte que suporte o RP ou fazer um desenvolvimento interno, enfim, com outra tecnologia. Legal. O Antônio perguntou se a declaração, ou eu estou chamando de declaração, mas acho que é assim mesmo, se ela é obrigatória para todas as empresas. Não, não, então, Antônio. Existem previsões bem específicas na legislação que obrigam a entrega dessa obrigação acessória, tá? Que são aí as vendas interestaduais. São empresas que vendem a consumidor final dentro do estado, simples, com MVA reduzido, vendas a órgão público e vendas de combustível. Então, são 5 hipóteses aí restritas que tem a obrigatoriedade dessa declaração, que é com certeza nas possibilidades em que ocorre essas maiores variações entre o fato gerador presumido, né, da ST e o efetivo na venda. Então, são restritos Tá, aí a 5 hipóteses. legal, Muri. E assim, as empresas que não estão enquadradas nessas obrigatoriedades poderiam entregar a obrigação, considerando que elas poderiam ter uma diferença do presumido com o efetivo? Ou Não, não? não.
Não, porque eu não vejo Não, assim porque uma não outra teve. empresa que não está dentro desse enquadramento ter esse ganho efetivo. Não acredito que não. Legal, tá bom. Bacana, então. Eu até achava que todas estavam obrigadas a entregar a declaração. Então, vamos fazer uma perguntinha aqui. A gente está indo para os minutos finais, até passou super Nossa, rápido. meu Deus do Tem, céu. tem ainda 20 minutos, mas é que, né? 20 minutos Passa passa muito bem rápido. rápido. Quando a gente falou do ICMS, a gente falou da obrigação, né? A gente falou do objetivo dela, né? Que é fazer o ressarcimento, que é fazer a complementação do imposto. A vigência é janeiro de 2020 para o Paraná, né? Isso. E o que a gente pode pensar? Nós vivemos, a gente está falando de reforma tributária, e das condições, vou chamar assim, para fazer a reforma tributária, é simplificar o sistema. E aí, numa das justificativas de criação da reforma, falam muito sobre a quantidade de horas que nós gastamos com obrigações acessórias dentro das empresas, dentro dos escritórios. Então, muitas pessoas nos veem contadores como aqueles caras que ficam só fazendo obrigação Trabalhando para o acessória. fisco. Para o Trabalho para o fisco, fisco. exatamente. Trabalhamos para o fisco por conta da quantidade de horas que a gente gasta. Eu não tenho aqui o número, mas eles colocam um número altíssimo relacionando o Brasil com outros países por conta das obrigações que a gente tem. E essa é Sim, uma criação de uma nova obrigação acessória que a gente não tinha. E claro, né, que a ideia do fisco, não vou falar que é só essa, né? Eu também não sou totalmente contra, mas de alguma forma ou de outra é também aumentar a arrecadação, porque já que, queridos, vocês querem ressarcir o imposto, então me paguem aqui quem estiver me devendo também. E ele sim. daí colocou isso como uma obrigação, né? Como uma declaração que a gente está obrigado a entregar. Apesar de não ter prazo ainda, ele provavelmente vai trazer isso, porque a gente tem um tempo de adaptação ainda das obrigações que vão Normal. surgindo no sistema. Então, a gente pode ver isso como uma nova burocracia, um novo gasto de tempo aí, contratar gente, contratar sistema, ou uma oportunidade para as empresas, tanto consultorias, de repente, quanto as empresas poderem, de alguma forma, recuperar um imposto que, às vezes, elas achavam que era uma despesa, né, que era perdido. Sim. A pergunta bem boa, bem pertinente a tua pergunta, Paola, porque a impressão que dá que vem na contramão, né? Na contramão do movimento reforma tributária, simplificar o sistema tributário de uma forma geral. Então, existe esse desconforto, nós, né, contadores, seja prestador de serviço, seja enquanto empresa, a gente sofre realmente, a gente fica com essa sensação de estar trabalhando para o fisco, o empresário também, às vezes, tem essa visão, né, dos profissionais da área. Mas falando especificamente dessa obrigação, eu não vejo, e assim, no primeiro momento talvez ela seja burocrática pela questão da implementação, né? Então, como ela é nova, preciso desenvolver, preciso adequar, enfim. Então, no primeiro momento, talvez sim, mas assim, no médio e longo prazo, eu acredito que seja uma grande oportunidade mesmo, uma oportunidade de neutralizar a carga tributária dentro das empresas em relação à margem, a margem efetiva praticada na venda dos produtos, sabe? Então, como você falou, né? Tudo bem. No começo, então, a ideia era só que o contribuinte pudesse restituir o pagamento indevido ao maior e o Estado quer garantir o lado dele também, né? Então, ok, restituo o indevido ao maior, mas também quero arrecadar o menor. Só que no final das contas, mesmo o menor ou o maior, é uma oportunidade da empresa estar fazendo um reajuste de margem. Né? Então, é um subsídio aí para os outros setores, né, das empresas, seja a controladoria, seja o pessoal do comercial, quem trabalha aí na área de formação de preço, tentar repassar esse ajuste, seja um ajuste positivo ou seja negativo no preço de venda. Porque no final das contas, o objetivo principal é esse, né? É você tentar equilibrar a margem que foi presumida para o que de fato está acontecendo na venda. Então, se eu estou praticando um preço abusivo, digamos assim, mas com uma margem alta em relação à margem que foi calculada de imposto, claro, o fisco vai querer que eu recolha a diferença. Então, estou recolhendo antecipadamente um valor menor, mas aí eu arrecado uma receita maior. Então, a diferença positiva ele vai querer garantir.
e a contrapartida também é verdadeira, né? Então, se eu tenho uma margem muito alta na minha entrada, estou pagando um imposto alto, mas para aquele produto ficar competitivo, a minha margem é baixa, poxa, eu estou sendo penalizado enquanto contribuinte. Então, não é justo que a empresa assim seja prejudicada no que se refere a resultado. Aí a gente está falando da última linha, de resultado mesmo. Eu Uhum. tenho que ter essa recuperação do meu custo, né? Eu tenho que recompor minha margem, recompor o meu custo com esse efeito positivo. Porque ou eu subo o meu preço de venda e não sou mais competitivo, ou a gente acaba tendo um prejuízo na operação. Então, eu vejo que assim, no final das contas, ela é benéfica, ela equilibra aí a operação da empresa, ela dá e facilita a tomada de decisão, seja comercial, seja de outras práticas aí. E para consultoria, né, no caso da auditoria, a consultoria também é uma oportunidade de repente, como ela possibilita você recuperar desde outubro de 2016, então você também tem a oportunidade de recalcular todo esse período, aí a depender do segmento, mais uma vez, né? Mas algumas vezes é possível que tenham créditos a recuperar extemporâneos desses anos, e ainda que tenham recolhimentos, você consegue fazer a compensação dentro do mês. Então, eu levanto todos os itens, todos os períodos e vejo se ele vai ser complemento ou restituição e ressarcimento. Então, pode ser uma oportunidade, com certeza. Que legal. E até é bom você ter falado isso, porque até o SPED, né, que em regra ele é um peso ali para o fiscal ter que ficar entregando mensalmente, eu vejo que muitas vezes nós, os contadores, os escritórios, usam muito pouco essa ferramenta, porque a quantidade de informações que tem ali dentro, seja para você analisar teu período passado e poder fazer um orçamento para o próximo ano, tomar uma decisão. Então a gente pode olhar quanto de venda efetivamente eu tive, para quem que eu mais vendi, né? Olhando para o SPED como um todo, né? Qual foi o estado que, sei lá, mais comprou, de quem que eu mais tô também fazendo a aquisição de mercadoria. Então, a gente fala ali que a gente gasta muitas horas com o SPED, mas a gente pode utilizar essas ferramentas que o fisco nos obriga a ter tanta informação também a nosso favor para tirar informações e utilizar de forma estratégica, né, para a empresa. Exato. Então, a controladoria pode participar disso, que às vezes fica lá, né, só recebendo ali as informações, a gente acha que essa obrigação, isso é tão fiscal que não quero ver, não me interessa, e aí a gente acaba perdendo a oportunidade de utilizar esses arquivos como de verdade, como algo estratégico, como algo para melhorar nosso preço, né, de venda, nossa margem, como você falou, né, rever a margem, ser mais competitivo, né, no mercado. Então a gente pode realmente utilizar. Muito bom você ter falado isso, porque é um gancho para o SPED também, não só É. para essa declaração. É verdade, é bem isso. A gente passar a ver essas obrigações, uma vez que elas são de fato obrigatórias, a gente não pode fugir delas, né? Então, Sim. como que elas podem nos ajudar a subsidiar a empresa na tomada de decisão? Uma visão mais estratégica, uma visão gerencial, considerando que toda a informação está ali. E não só a informação está ali, como as possibilidades, né? Como eu comentei, de fazer ajuste de margem, de poder repassar isso no preço e tentar equilibrar o resultado da empresa de uma forma positiva. E principalmente nesse caso, né, que abre um precedente para fazer uma recuperação extemporânea nos casos que a Uhum. gente entender que há oportunidade. Legal. E já que, como você falou, né, o fisco nos obriga a fazer. Às vezes a gente fica fazendo tanto relatório extra fiscal ali que poderia utilizar o SPED para fazer muitas coisas que a gente acaba não utilizando. A gente está aí nos 10 minutos, a gente tem, Mori, para falar. Eu acho que a gente podia falar duas coisas. Primeiro, se der tempo, né? Se der tempo, porque vai Primeiro, passando muito rápido, é pouco tempo para muito assunto. muito tema, bem isso. Por que a gente tem essa variação do presumido para o efetivo? Tem como a gente responder assim, por que às vezes, né, o ST ali, sei lá, uma MVA, essa presunção traz um imposto a maior do que efetivamente eu paguei lá na saída ou a menor? Isso é uma questão totalmente comercial e de decisão estratégica da empresa e enfim, relativo aos produtos. Então, veja, estou comercializando determinados produtos, aí vou falar de, sei lá, produtos cosméticos.
Então, dentro dos cosméticos existe uma presunção de margem de valor agregado, DMVA, dentro do regulamento dos estados. Então, aqui no Paraná, a gente vai entrar lá no regulamento e vai ter uma margem estipulada, sei lá, 50%. Eu, enquanto empresa, quando eu for comercializar esse produto, eu posso ou não praticar essa margem de 50%. Então, se eu, por uma decisão estratégica comercial, estou fazendo uma campanha, estou, sei lá, Black Friday, campanha de Natal, e se eu reduzir aquele preço de venda, ou se precisar ser mais atrativo por uma questão de concorrência, enfim, se eu tiver que tomar uma iniciativa nesse sentido e baixar a minha margem, se ela for menor do que 50, então veja, o meu imposto efetivo, ele já não foi o meu imposto recolhido antecipadamente lá com a MMEVA de 50. Uhum. E da mesma forma, se eu fizer uma margem maior, né? Então, se eu fizer uma margem maior, aí a diferença vai ser negativa. Eu teria que ter realmente um complemento, porque quando eu antecipei o imposto, eu considerei uma margem que é o regulamento que me traz, né? Mas ela é sugestiva, né? Então, como ela seria uma margem média aplicada para aqueles itens, e que é o que de fato eu preciso antecipar de recolhimento. Só que não é o que acontece, né? Porque é realmente uma decisão aí das empresas a questão da margem. E aí que ocorrem as diferenças, sejam elas positivas ou negativas, Ou e por isso que vai negativas. depender do segmento também, né? Porque Sim. se eu tô falando de um segmento que eu posso trabalhar com uma margem alta, que Uhum. aí as diferenças sempre vão ser complemento, né? O fisco sempre vai ter a diferença dele aí para arrecadar. E quando a gente fala no segmento mais essencial, que é no nosso caso farmacêutico, eu acabo, por mais que eu defina certas margens que podem estar próximas do que diz no regulamento, eu pratico muito desconto, né? Então eu tenho que ter uma política agressiva de desconto para eu ser competitivo, senão eu não vendo. E aí é nesse caso que a gente acaba antecipando um imposto maior do que de A fato maior. seria devido. É isso aí. Legal. E também tem muitos produtos que a margem prevista pelo fisco estadual ela é bem alta, né? E muitas vezes a empresa nem consegue aplicar, dependendo do produto, né? É bem isso. Legal. E dá para a gente falar ainda do que eu pensei, como que acontece o recolhimento quando eu tenho que fazer uma complementação, né? Como que ele acontece? Se eu tenho que recolher junto com a guia do mês, de repente, e a compensação que a gente já falou que é por conta gráfica, né? Mas o recolhimento a gente acabou não falando dele também. O recolhimento ele é bem semelhante à prática, né? A prática operacional ele é igual à recuperação, no caso em conta gráfica. Então, com a diferença que se o resultado ele for devedor, Legal. então eu vou fazer um ajuste a débito dentro do meu SPED do mês, né? Eu vou lançar lá no bloco de ajuste ali um recolhimento a mais a fazer. Então, mesmo às vezes eu posso ter um saldo credor dentro do meu SPED e essa diferença negativa ser absorvida e nem de fato eu ter que fazer um recolhimento, né? Ou uma guia página. Então, ele também acaba Entendi. entrando na conta gráfica, sabe? Só que ele vai ser lançado como um ajuste a débito. Verdade. Bacana, bom, né? Porque assim você faz É uma justo. apuração, né? Isso. Você Sim, faz uma compensação entre os débitos e créditos, né? E o que legal, sobra, aí realmente, né? Ou é um saldo credor ou é um devedor, e aí de fato precisa recolher, mas é a guia mensal de recolhimento. legal. Então tá, a gente tem ainda uns minutinhos, tem 7 minutos pelo aqui, pelo Instagram. E aí a gente tem que informar isso dentro do SPED fiscal lá até o dia que a gente tem, até o prazo, dependendo de cada estado, né? Que no Paraná até o dia 12. Isso vai dentro do bloco H, no SPED fiscal? Não, ele vai no bloco de ajustes mesmo. Então, lá no bloco de ajustes, Ah, você vai sei. lançar um código lá. Então, é o PR 0003, eu acho que é o código do ajuste para fazer o lançamento a crédito ou a débito. O bloco H, ele acaba sendo obrigatório no caso de quem entrega o ADRC. Uhum. Então, assim, acaba sendo uma exigência a mais. Foi importante você colocar essa questão do bloco H, porque ela é obrigatória, acaba que as empresas não davam tanta importância aí para essa questão do estoque dentro do SPED. Sim. A obrigatoriedade, se não me engano, era só fevereiro, só na entrega do SPED de fevereiro, então era uma vez por Uhum. ano, questão do inventário, quando fechava o exercício. E com a obrigatoriedade do ADRC, então a partir do mês que eu entreguei o ADRC, eu tenho que colocar o bloco H no SPED, então eu tenho que informar o meu estoque.
Mas por que isso, né? Obviamente que o fisco vai querer receber o teu ADRC com as suas operações do mês e ele vai querer cruzar com o teu SPED para dizer assim, faz sentido aquilo que a companhia ou a empresa está transmitindo em relação ao SPED existente dela? Então, eu acredito que a ideia seja, de fato, fazer um cruzamento entre o estoque que é informado no ADRC e do bloco H. Então, é Uhum. mais um desafio aí, porque aí ele acaba tendo que ser mensal também, dentro do SPED e por estabelecimento. E daí não é ajuste, né? Aí é toda a posição do estoque item a item. Tipo um inventário mensal. Exatamente. Que bom, hein? Tá fácil. Tá Tá fácil. tranquilo. É um super Tá. controle, na verdade, né? A Você gente. viu, Paola, por que a gente não conseguia encontrar horário para fazer a live, né? Tá bem Eu tô fácil. vendo, eu tô vendo. E eu ia falar isso, né? A gente, o fisco, isso a gente já sabia, né? Mas a gente, cada obrigação, a gente vai percebendo como o cerco tá ali, o Big Brother digital, que eu Um chamo Big Brother bastante digital. esse sistema SPED, é muito amplo e ele está cada vez mais de olho em todas as empresas do que elas estão fazendo para diminuir sonegação, diminuir simulação, crimes tributários, né? Apesar que a gente ainda tem bastante, mas a ideia seria essa. Legal. Muri, você quer fazer mais algum comentário da declaração? Eu acho que a gente falou bastante, né? Falamos sobre, acho que os principais pontos, né? Então, acho que a percepção, assim, fazendo um resumo, é que de fato a gente tem um trabalho a mais, né? Com uma obrigação acessória a mais, então. Mas, por outro Uhum. lado, a gente tem uma oportunidade, então acho que cabe às empresas, cabe aos escritórios avaliar, né? Caso a caso. Então, avaliar o que é benéfico, o que pode ser produtivo, o que você consegue tirar de benefício, uma vez que é obrigatório, então como que eu torno essa obrigatoriedade uma ferramenta também de tomada de decisão para as empresas? E eu acho que é uma oportunidade de trazer informação. Como eu falei, né, toda a operação da empresa está ali dentro, né, da venda, da margem de venda, não só dos impostos, né? A gente está falando de uma obrigação que não vão só as informações de impostos. Então, isso pode possibilitar uma série de análises gerenciais, como a gente falou. Em vez da gente estar construindo, às vezes, relatórios paralelos, aí a gente pode aproveitar a mesma base de dados e talvez nos ajudar aí numa tomada de decisão. Legal, bacana. Perfeito que você falou, né? Usar essas obrigações como ferramentas, já que são obrigatórias, em vez de repente, gastar tempo com outras planilhas, utilizar isso como uma base muito importante de informações e que tem praticamente todas as informações importantes e necessárias para falar de venda, de compra, de preço, de insumo, de margem, de lucro e tudo mais. Bom, gente, o Estamos Instagram já está acabando? Já? já o Instagram está fazendo contagem regressiva aqui, que ele Meu começa a Deus contar. do céu! Minutos! Passou muito rápido. Passou super rápido, eu até achei que ia sobrar tempo. Bom, primeiro, acho que foi muito bacana a nossa primeira quinta tributária. A ideia é a gente fazer, né, como eu falei no começo dessa live, a gente fazer nas terceiras semanas, né, nas quintas-feiras de cada mês. Então, cada mês a gente vai ter um tema tributário, seja atualização, seja alguma coisa que estão falando muito aí, alguma decisão que saiu. Já aviso aqui para todo mundo que estiver assistindo a gente. Podem mandar sugestões no direct aqui meu, da Muri, que a gente vai colocar sempre na pauta aí. Passou rápido mesmo, Pamela. Então, a gente vai colocar aí no decorrer das próximas. Somos bem abertas a novas ideias, que vocês tiverem dificuldade de entender alguma coisa, algo de novo que saiu, sei lá, alguma questão específica de um item, a gente pode falar também aqui. E é isso, Muri, quero agradecer, né, você por ter topado aí esse super desafio da gente estar aqui uma vez por mês para levar mais informação para todo mundo. Sempre falo educação tributária, a gente tem que saber para poder cobrar depois, né, cobrar do fisco, cobrar do governo, né, saber eleger também os políticos. E falta 20 segundos, vou deixar você se despedir aí no Ai, meu Deus, finalzinho. passou muito rápido, Paola. Obrigada.
Obrigada pela oportunidade aí de fazer parte aí do teu Instagram, falar um pouquinho com a tua audiência. Obrigada para o pessoal que participou. A gente aguarda as sugestões de tema para as próximas. E é isso, foi um prazer falar com vocês aí. Nos encontramos no próximo mês. É isso, né? Sim. Beijo.